Paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, o verso de número 11 até o 13, quando diz: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nesta noite eu quero falar com os meus irmãos um pouco sobre a graça de Deus. O que é graça? Graça é o próprio Deus benevolente para com os homens. Graça é o próprio Deus olhando para nós com amor e com indulgência. Graça é um favor dispensado ou recebido. É um benefício, uma dádiva. Teologicamente, vem a ser o dom ou virtude especial concedido por Deus como meio de salvação ou santificação. E aí Paulo, ele vai nos falar aqui nessa carta a Tito, três coisas interessantes. Eu vejo aqui os efeitos da graça de Deus no passado, no presente e no futuro. No passado Cristo se manifestou. A Bíblia diz, a graça se manifestou. Cristo é a própria graça de Deus. E ela se manifesta como trazendo salvação a todos os homens. Nós éramos pecadores perdidos, miseráveis, mas quando encontramos com Cristo, Cristo nos redimiu. Hoje são pecadores remidos pelo sangue de Jesus. A graça nos trouxe salvação, uma salvação gloriosa, uma salvação poderosa, uma salvação maravilhosa, uma salvação imensurável. Quem é salvo em Cristo vive por meio dessa graça. Quem é salvo em Cristo desfruta desta graça. Sabe que não é merecedor, mas sabe que Deus nos deu essa sua graça. Então, no passado, a graça nos salvou. Agora, no presente, Paulo vai dizer assim, ela nos ensina a renunciar. Ou seja, a graça de Deus também tem um efeito didático para nós. Ela atua como uma mestre, nos ensina a dizer não. Não ao que? Às paixões mundanas, não ao que? Ao pecado, ao vício, a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, nós somos ajudados por esta graça. Essa graça nos ensina a dizer não àquilo que Deus reprova. É o efeito da graça na vida do crente. O nosso homem, o carnal, que é o pecado, mas a graça, quando está em nós, nos ajuda a dizer não. Não àquilo que Deus aprova, não àquilo que Deus abomina, não a todos os males que venham contra a nossa vida. Esse é o efeito da gloriosa graça de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós. Então, a graça no passado nos salvou, a graça no presente nos ajuda a renunciar, e a graça no futuro, Paulo diz, aguardando a bendita esperança e o aparecimento do grande Deus. Ou seja, a graça nos ajuda a esperar o dia que Cristo virá para buscar a sua igreja. Irmãos, ninguém pode explicar o efeito da graça de Deus. É grande sobre nós. Receba a graça de Deus em nome de Jesus.